bem-vindos ao canal Mãos de Fado. Eu sou o Fred e hoje a gente vai ensinar esse ponto zigue-zague, sem segredo, desmistificá-lo. É simples e tranquilo da gente aprender a fazer e pode construir aí peças lindas e maravilhosas, com relevo ou sem relevo, do jeito que você preferir, no ponto alto, no ponto baixo, como é o caso dessa passadeira linda que eu já fiz, ó. Aqui ela é toda no mesmo ponto, com o mesmo esquema, só que trabalhados com pontos baixos, né? Com pontos baixos. E pegando na alça de trás para ficar com esse relevo. E aqui nós vamos ensinar hoje fazê-lo em pontos altos, mas é o mesmo esquema para fazer nos pontos baixos, pontos altos, meios, pontos, meio ponto alto, etc. Tá? Gostam da ideia? Então vem comigo pro passo a passo. Para fazermos esse trabalho, nós vamos iniciar com uma carreira de correntinhas. E essa carreira de correntinhas, ela tem que ir de 15 em 15 correntinhas. Então, se eu quiser aumentar, eu vou fazer mais 15, mais 15, mais 15, tá? Então, eu vou fazer aqui uma amostra com 15 mais 15, que é 30, e sempre no final você termina com 14, não termina com 15. Então, 15 mais 15, 30, mais 14, 44. Então, se eu quisesse fazer 60, seria 60 correntinhas mais 14, 74, certo? Então, vamos aqui fazer a nossa amostra, vocês vão entender. Faz o primeiro lacinho, aqui a laçadinha, e faz a sua carreira de correntinhas. Como eu disse, eu vou fazer 30 mais 14, então 44 correntinhas. Aumentando de 15 em 15, se você quiser aumentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 41, 42, 43, 44. Fiz a minha carreira de 44 correntinhas. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui no penúltimo ponto, né, no 43. Faço, pegando uma alcinha só da correntinha, faço um ponto baixo e uma correntinha. Esse vai representar o meu primeiro ponto alto. Agora eu vou trabalhar sequências de 7 pontos altos nessas correntinhas. Se eu fiz o primeiro, eu vou fazer mais 6. Na próxima correntinha, mais um ponto alto. Na próxima, mais um ponto alto, e eu já tenho 3. Na próxima, o quarto. 5. 6 e 7. Pronto, fiz 7 pontos altos. Vou pegar essa outra peça aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer com subida e descida. Vamos entender isso como uma montanha, ó. Tá? Eu tenho aqui uma subida, uma descida, uma subida, uma descida, uma subida e uma descida, nesse zigue-zague, certo? Então, eu estou aqui fazendo essa primeira subida nossa. Subimos 7 pontos altos. E agora eu cheguei no topo da montanha. Todo topo da montanha, nós vamos fazer 2 correntinhas e voltar agora para descer fazendo 7 pontos altos também. Só que o primeiro sempre é no mesmo que eu acabei de fazer o último. Então, aqui o sétimo vai ficar junto com o primeiro da descida, tá? Então, aqui nessa mesma correntinha, eu fiz o último, que é o sétimo da subida, e o primeiro da descida, separados por 2 correntinhas. Então, eu fiz 1, agora estou descendo aqui, ó, tá? Descendo a montanha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Presta atenção que eu fiz 7 pontos altos e cheguei agora na base, aqui embaixo, ó, na montanha. O que eu vou fazer aqui para que a gente comece a subir de novo? Agora eu vou pular 2 pontos, tá? Então aqui, ó, na subida, lá no topo, eu fiz 2 correntinhas e aqui embaixo eu vou pular 2 pontos. E muita atenção para que esse ponto seu aqui, ó, essa laçadinha na agulha, não fique larga, tá? Segure aqui o seu ponto direitinho para que eles fiquem juntinhos, ó. Pula 1, pula 2, no próximo eu recomeço a fazer outra subida. Então, já fiz o primeiro da próxima subida. O segundo, e ele automaticamente já começa a fazer o zigue-zague, tá?
o terceiro, o quarto e o quinto, sexto e o sétimo ponto alto, e eu fiz 7 pontos. Então, eu cheguei novamente no topo, ó. Olha ele fazendo o zigue-zague aqui. Então, eu tô no topo de novo. No topo, como é? 2 correntinhas e volto a fazer um ponto alto dentro do mesmo ponto de base. Na mesma correntinha de base, ó. Fiz o primeiro para descer, faço o segundo para descer, viu? Como não tem segredo. É só essa sequência, isso na primeira carreira, tá, gente? A partir da segunda, nós temos uma modificação que eu vou fazer com vocês. Mas aí será tudo igual da segunda para frente. 3, 4, 5. Opa. 6. E 7. Agora eu estou na base da montanha, né? Aqui embaixo. E quando eu chego embaixo, eu faço o quê? Seguro esse ponto bem firme aqui, para não dar espaço, para essa alça aqui, ó, não fazer isso, ó. Não crescer, tá? Então, deixa essa alça pertinho, laça a linha na agulha, pula 2 pontos de base, e no próximo, eu faço o primeiro da nova subida. 1, 2, 3, 6 e 7. Vou para nosso último topo de montanha. Então, no topo são 2 correntinhas e mais um ponto no mesmo ponto de base para começar a nossa descida. Ó, os últimos 7 pontos altos. 2, 6 e 7. Na última laçadinha, o meu 7º ponto alto. E ficamos assim. Olha só que legal. Viu que ele já fica automaticamente assim? Vamos fazer 2 correntinhas para virar o trabalho. Faz aí 2 correntinhas para virar nosso trabalho. Virou o trabalho. Agora, pessoal, a partir de agora, eu vou pegar só na alcinha de trás. Presta atenção que o ponto tem 2 alcinhas, ó. Tá vendo? Aqui as 2 alcinhas, 1, 2. Eu vou pegar só nessa de trás, ó. Sempre pegando nessa de trás. Pra quê, Fred? Pra que fique esse relevo aqui, ó, bonitinho, ó. Estão vendo? Ó. Pra que sobre essa alça da frente e fique esse relevo. Então, vamos lá. E, lembra que eu falei que a partir de agora isso muda? A segunda volta, segunda carreira, isso muda? Sempre no segundo ponto aqui, ó. No segundo e no terceiro ponto de todas as vezes que eu iniciar as carreiras, eu vou fechar esses 2 pontos juntos. Preciso fazer uma diminuição aqui para que dê certo. E também no final. Sempre quando eu chegar aqui no antepenúltimo e no penúltimo ponto do final, eu vou fechá-los juntos. Mas isso eu vou explicar assim que a gente chegar aqui no final da carreira. Vamos lá. Então, como eu disse, o segundo e o terceiro ponto, a gente precisa fechá-los juntos. Então, eu laço a linha na agulha, começo a fazer o meu ponto alto, ó, laço a primeira, mas não vou dar a última laçada. Eu vou laçar a linha na agulha e vir no próximo ponto, buscar a linha, laçar uma vez, e a última laçada eu puxo todos juntos. Quando eu tiver aqui, ó, os 3 laços na agulha, eu laço uma vez e puxo todo mundo junto. Então, eu fechei fazendo uma diminuição. Esse segundo e o terceiro ficou, na realidade, representando um ponto alto só. E os outros eu vou seguindo. Então, eu tenho aqui agora o terceiro, o quarto, o quinto, o 6º ponto. E o 7º, eu tô aqui no topo da montanha. O 7º eu vou fazer na alcinha da correntinha. Se você estiver pegando aqui no ponto, nas 2 alcinhas, você pode fazê-lo aqui dentro da alcinha. Mas como eu estou pegando na alça de fora, eu vou fazer o 7º ponto aqui, ó, só na alça de fora da primeira correntinha aqui do topo da montanha, ok? Faço 2 correntinhas novamente e volto na segunda correntinha, ó. Não tínhamos 2 aqui? Na segunda, pegando na alça de fora, faço o primeiro da descida. 1, 2, 3,
4, 5, 6 e 7. Viram por que eu peguei aqui na alça de fora da correntinha? Para que fique esse vivo aqui, ó, esse relevo, tá? Então, eu fiz 7 pontos na descida, vou laçar a linha na agulha, pular 2 pontos, ó, pula 1, pula 2, e no próximo eu recomeço a fazer a subida, fazendo 7 pontos altos. Não tem mudança nenhuma no meio do trabalho. A única mudança agora nas carreiras é no comecinho e no final de cada carreira que eu tenho que fazer uma diminuição. Em todas as carreiras da agora para frente, eu vou precisar fazer uma diminuição no começo e no final. Cheguei aqui, mais uma vez com vocês, ó. Pego na primeira alça da correntinha, faço 2 correntinhas, laço e faço o primeiro da descida, pegando na alça da correntinha e os outros nos pontos de base. 2, 6 e 7. Depois do 7º, eu estou aqui na base da montanha, né, no piso, no pé dela. Eu vou laçar ali na agulha, segurar essa laçada, pula 2 pontos e recomeça a subida, fazendo 7 pontos altos. Ok? Vamos continuar até ali no final. Eu vou chegar aqui no final e fazer a redução para vocês verem como que a gente faz. Ó, chegamos aqui na nossa última descida. Eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos, 5 pontos altos. Ó, os próximos 2, se a gente continuar fazendo, vai sobrar 1 ponto, ó. Então, por isso que a gente tem que fazer uma redução. Os próximos 2, ó, laço, puxo, não fecho, não concluo o ponto. Começo mais 1, laço a primeira e aí eu concluo os 2 juntos, ó. Então, eu fiquei agora com 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque esses fecharam juntos. E o último, eu vou ali, ó, e faço o 7º ponto. Entenderam? Faz 2 correntinhas, vira o trabalho e mais uma vez, eu começo sempre o 2º e o 3º aqui fechando junto, ó. Laço, não concluo. E laço, opa, e laço o 2º, puxo a primeira, e aí sim eu fecho os 2 juntos. Então, eu tenho 2, 3, continuo pegando só na alça de trás, tá? 6, e agora a repetição. E 7, o 7º eu vou pegar aqui dentro da alça da correntinha, faço 2 correntinhas, venho na segunda alcinha aqui, ó, segunda alça da correntinha, da alça da segunda correntinha, faço o primeiro da descida, continuo fazendo a sequência de 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fez o 7, laça a linha na agulha, pula 2 pontos de base e recomeça pontos altos fazendo a próxima subida. Entenderam, gente? Agora é repetição, tamanho do trabalho que você quiser. Eu vou até o final dessa carreira e vou trocar de cor, para que a gente... para que eu mostre para vocês como que a gente pode iniciar uma nova cor, e aí eu vou usar e abusar da nossa criatividade para fazer uma sequência de um trabalho colorido e combinações lindas, tá? Vou chegar aqui até o final, vocês continuam daí que eu continuo daqui. Resolvi fazer 4 carreiras, 1, 2, 3, 4, para que a gente fique com dois vivos aqui, né? 2 relevos, mas você pode fazer a quantidade que você quiser. Tá vendo aqui? Que bonito. Ó. E aí, gente, eu vou fazer a emenda aqui do outro fio com o nó de tecelão. Vocês sabem que eu gosto de trabalhar com esse nó. E a dica que eu dou é o seguinte. Fiz aqui o último ponto. Antes de fazer as 2 correntinhas para subir, né? Porque essas 2 correntinhas já representam a próxima carreira. Então, ó, terminou aqui. No último ponto, ó, quando ele estiver quase desmanchando aqui, você corta o seu fio, ó. Você puxa ele aqui como se fosse desmanchar o último ponto, tá vendo? E corta aqui deixando uns 2 dedos, ó. Assim. Deixando 1 dedo e meio aqui, ó, de tamanho de fio, certo? Desmancha um pouco, porque você vai precisar de espaço para fazer o seu nó. Pega a outra cor, que eu vou trabalhar com esse amarelo, vai ficar bonito essas 2 cores, ó. Então, vamos lá. Se você quiser, eu vou deixar aqui no cantinho a videoaula, o link para a videoaula somente de aprender a fazer esse nó.
mas eu vou fazer devagar aqui para que você também consiga aprender agora comigo. Ó, a linha que vem do novelo, do novo novelo, vai ficar por baixo, e a linha que vai acabar agora, que eu cortei, fica por cima. Eu faço um X aqui na minha mão, ó, com essas duas linhas. Seguro firme, pego a linha que vem do novelo, a nova linha, passo aqui envolvendo o meu dedo, ó, e entrando aqui entre os meus dois dedos. Segura firme de novo, volta um pouquinho e passa ela aqui entre as duas. Então, se eu fizer isso rápido, é isso aqui, ó. Fez o X, dá a volta no dedo e traz aqui no meio, tá? Trouxe ela aqui no meio, vou pegar esta linha roxa e vou passar dentro dessa alça aqui. Passou dentro dessa alça, eu vou juntar com a outra coleguinha, que ficou ali, ó, do outro lado. Juntar com a outra coleguinha de cá. E somente, ó, vai ficar todo mundo pra cá, pra esquerda, ó. Empurra tudo pra lá. Só o fio que vem do novelo que vai ficar sozinho do lado de cá, ó. O restante todo pra lá, eu puxo. Olha só os dois nós aqui, ó. Um pra lá e outro pra cá. E pode apertar bem firme, que esse nó não vai soltar, tá? Então, se você quiser, pode repetir aí. Pode ir na videoaula de fazer esse nó. Ou mesmo, pode fazer a troca de cor como você já tá acostumada, tá bom? Vou cortar esse excesso aqui. Pode cortar rente, que não vai desmanchar, como eu disse, tá? E vamos deixar esse nó lá no cantinho e esconder ele aqui no máximo que a gente conseguir. Retoma o seu trabalho, vê de onde parou, porque a gente desmanchou, né? 1, 2, 3, 4, 5. O sexto e o sétimo aqui eu vou ter que fechar juntos, lembra, né? Que a gente fecha os dois penúltimos aqui juntos, ó. O antepenúltimo e o penúltimo. Agora sim, esse último vai ser o sétimo. Pegando na alcinha de trás, faço o meu sétimo ponto. E, ó, já a hora que eu puxar aqui, eu já puxo a nova cor. Tá vendo? E se não deu certo aqui a chegada, você desfaz, aumenta ou diminui a tensão do ponto para que, ó, fique subindo as duas correntinhas já com a nova cor. Virou o trabalho e recomeça a fazer o que eu já vinha fazendo. No segundo e o terceiro aqui eu vou fechar juntos, né? Fechou junto e continua a fazer do mesmo jeito todas as carreiras que a gente vem fazendo. E o seu nozinho ficou aqui no canto. Provavelmente você vai fazer um bico aqui de acabamento e ele vai ficar escondido aqui na lateral. Tá vendo? Então, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sétimo na primeira alça da correntinha, duas correntinhas e eu começo a descida da montanha, primeiro aqui na correntinha e os outros aqui nos pontos de base. Eu vou seguir fazendo aqui por mais 4 carreiras, só para vocês verem o resultado final, como vai ficar. Então, a gente retorna daqui a pouco. Olha aí, gente, como ficou lindo, ó. Fiz mais 4 carreiras de amarelo. Imagina essa combinação. Aqui você escolhe o lado, né? Aqui tá mais bonitinho, a gente deixaria pro direito. Mas é um vai e vem, você escolhe, tá? Vocês gostaram, gente? Gostaram dessa dica? Não tem suspense, não tem segredo, viu? Aqui você ajeita o seu trabalho. E igual esse daqui que a gente mostrou no começo, olha que coisa maravilhosa que a gente pode fazer com esses pontos. Aqui nós trabalhamos pontos baixos também, mas pegando na alcinha de trás, igual a gente fez aqui, tá? Então você pode trabalhar pontos altos, pontos baixos, meio ponto alto e por aí vai. E fazer combinações lindas de cores. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Se ficou comigo aqui até agora e não é inscrito, se inscreva no canal, não paga nada e você ajuda a gente a trazer conteúdo novo sempre, tá bom? Muito obrigado pela companhia e a gente se vê nos próximos vídeos.